Boa noite. Kiara, minha amiga linda. Boa noite, Marta, Arro, Adriana. Pois é, hoje chegou em ponto. Oi, Simone. Boa noite, Rô, tudo bem? Boa noite, gente. A Letícia. Etelvina. A Graça. Boa noite, Etelvina. Muito calor aí? Aqui tá friozinho um pouquinho. Boa noite. Vou esperar mais um pouquinho. Vocês estão preparados para conversar sobre o tema de hoje? Que vai mexer corações. Oi, Estela. Boa noite, Estela. A Lili. Ai, que bom que deu para ver, né, Letícia? Você não vale, Kiara, 16 graus no ar-condicionado. Obrigada, Rô. Ana Carol, Milene, Lívia. Que bom, que prazer ter vocês aqui. Ana Carol ao vivo dessa vez. Simone, não põe essa carinha triste. Eu sei pelo motivo que é, mas vai ficar tudo bem. Vamos lá? Esse tema é extremamente delicado de tratar, né? Eu estava até conversando aqui com a Júlia, eu falei assim, vai mexer um pouco, ou muito, com as pessoas, porque mexe comigo também, né? Ai, meu cara. Então, vamos dando like, quem puder, chamar mais gente para esse tema, para a gente conversar, porque a gente vai falar um pouco assim sobre o que honrar pai e mãe acaba influenciando na nossa vida como um todo, né? Vocês acham que tem relação, por exemplo, honrar pai e mãe com prosperidade, com as coisas fluírem na nossa vida de uma maneira mais tranquila? Vamos ver o que vocês me falam aí. Tinha que ter a música do fundo mesmo. Obrigada, Carol. Bora divulgar. Boa noite, Renata. Mara, a Lívia tá falando que sim. Etelvina, com certeza. Adriana também sim. Graça, sim. Tem tudo a ver, exatamente. E vocês sabem por que é que tem tudo a ver? Sandra, boa noite. A Renata, que bom. Então a gente vai começar a falar um pouquinho, né, desse tema que é delicado. E eu estava pesquisando, eu vi uma música que na verdade eu conheci hoje, eu achei bem interessante, que chama a música chama Paz, né? É do Gabriel Farias. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece. Eu não vou pôr a música, tá? Mas eu vou ler a letra para vocês. E vou ler mesmo, não vou cantar não, mesmo porque eu nem sei o ritmo dela direito, tá bom? Mas vamos lá, porque daí é baseado na letra da música, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, tá bom? Isso, a Lívia tá falando de honrar os pais, a gente se liberta dos medos, das dificuldades e a gente pega a nossa responsabilidade. E a gente devolve para eles o que não é nosso, né? Porque às vezes a gente pega um peso que não é nosso.
Exato, a gente vai falar da constelação familiar aqui, tá? Porque eu sou apaixonada pela constelação, sempre fez muito sentido, né? Nath, boa noite. Que bom que deu para você aparecer. Respeito, isso. Então vamos lá, eu vou ler a letra, tá bom, gente? Aí quem quiser procurar, depois a gente até coloca, né, as informações, mas é a do Gabriel Farias e chama Paz. Mãe, você se lembra quando a gente brigou por uma besteira? Até parece que aquilo ia durar uma vida inteira. Mas você só queria meu bem e na hora eu não enxerguei. Pai, jeito durão, mas o coração derrete feito uma manteiga. É só falar que tirei 10 que já conta para a família inteira. Se você soubesse que o meu maior espelho na vida é você. Tem coisas que não vão mudar. Filho, leva o casaco que vai esfriar. Acorda, você vai se atrasar. A gente pode até crescer, mas sempre vai ser chamado de bebê. E o que eu quero ser o teu maior orgulho, eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas, quero ter o colo pro meu choro. Mãe, eu amo você, pai, eu amo você. A música se repete, né? Eu tô lendo a letra. Vocês conheciam essa música? Alguém já viu? Vamos lá, o delay. Então a gente vai conversar sobre a letra dela um pouquinho, tá bom? A primeira questão que a gente tem que entender, a Estela falando. Mas é importante, né, dialogar. E depois vocês procuram, é bonita. E o clipe é mais bonito ainda. Amar é igual a honrar? O que vocês acham? Vamos lá, os nãos é pra letra, né? Mas vamos lá. Amar é igual a honrar? Vou esperar um pouquinho, o que vocês acham? Elas conversam entre si, essas duas palavras? Diferente. Isso, a Estela falando, não é igual a Adriana, tá? Então, eu vou fazer como eu sempre gosto de fazer. Anamen. Sayô, boa noite. Então, amar pode passear um pouquinho, né, sobre o honrar, mas a gente vai colocar um pouquinho sobre a etiologia da palavra mesmo, o significado dela para a gente conversar. Então, a primeira do dicionário, tá? Amar, ação de gostar ou adorar, ter carinho e amor a alguém ou a algo, estimar muito esse alguém ou algo, bem-querer. Também pode ser almejar ou desejar, admirar ou idolatrar, venerar e até estar apaixonado por, né? São diversos tipos de amores. Todo mundo tá falando, tá interligado, né? São diferentes, tá interligado. E o honrar? O honrar é prestar honra e respeito a algo ou a alguém, né? Então eu vou honrar os sábios. Sinônimos de honrar: dignificar, enobrecer, elevar, valorizar, reverenciar, desculpa. A diferença entre elas, né, é sutil, porque assim, a gente não precisa amar uma pessoa, a gente não precisa gostar de uma pessoa, mas a gente honra aquela pessoa, a vida daquele ser, né? E por que é importante a gente honrar pai e mãe? Primeiro,
tá? É um dos 10 mandamentos, né? Então tá lá, honrar pai e mãe. Na Bíblia não tá escrito, gente, para amar pai e mãe. Mesmo porque o amor envolve todo um processo e que muitas vezes a gente não tem, né? E a gente vai discutir um pouquinho assim, trazer isso mais para frente, tá? Agora, a verdadeira razão pela qual a gente tem que honrar pai e mãe, que deve honrar pai e mãe, é porque simplesmente eles te deram o que tem de mais precioso, que foi a vida. Sem eles, a gente não estaria aqui. Exatamente, a Roberta falando. A vida não tem preço, né? Então, assim, como é que você não honra, não agradece, né? Agora, isso é diferente de amar. Por quê, né? A gente vai ver daqui a pouco. Eu vou colocar aqui uma fala do Bert Hellinger, tá? Que eu gosto muito, que foi, como eu falei na outra live, quem desenvolveu, quem trouxe a constelação familiar, né, para o nosso mundo, para a nossa história. Então eu vou colocar aqui. Se olharmos para a nossa família, para os ancestrais vindos de nosso pai e mãe, vemos que por trás de cada um está o seu destino de forma imponente. Voltamo-nos para cada uma dessas pessoas e olhamos para além dela, diretamente para o seu destino. Curvamo-nos diante desses destinos e retiramo-nos de maneira que cada um permaneça com o seu. Depois, viramo-nos de costas para as pessoas e vemos o nosso destino diante de nós. Curvamo-nos diante dele, entramos em sintonia com o mesmo e concordamos com ele da maneira como ele é. Quando o aceitamos, experimentamos-nos vinculados e livres ao mesmo tempo. Nada é maior do que eles. Nada. Então, assim, aqui fala um pouco da lei da hierarquia, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Mas, assim, o que a gente precisa fazer no momento de honrar e por que é importante honrar? Às vezes a gente vem no nosso dia a dia, na nossa vida, travando batalhas, raivas, rancores, angústias por conta de coisas vividas no passado com os nossos pais. Ana Carol, sim. O que você quer dizer com os pais de coração? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco, tá? Então, a gente precisa olhar e ver o que está por trás desse pai e dessa mãe. Por que eles têm esse tipo de comportamento, né? Esse comportamento veio de alguém que, né, vieram dos pais deles, então dos seus avós, que por vez trouxeram isso dos bisavós. Então, quando a gente olha para trás, tanto do nosso pai quanto da nossa mãe, olha quanta coisa que a gente tem, quantas pessoas tem por trás, tá? Os que adotam as crianças, a gente vai falar assim, né? Então, é importante a gente olhar para isso, entender e receber esse amor, receber com tudo, com gratidão e com pequenez, porque quando a gente tem essa parte da hierarquia, os filhos são menores do que os pais, que são melhores por ver, né? Por vez são menores que seus avós. Então, se a gente quebra essa hierarquia, as coisas começam a entrar em desequilíbrio, certo? Então, eu olho e vejo que diante dos meus pais eu sou pequena, eu sou menor, né? E eu consigo enxergar isso, olho, agradeço e tem todo um movimento, tem várias coisas que a gente pode falar por aqui, que não vai dar tempo de falar tudo porque é muita coisa, mas eu devolvo, né? E respeito o que é deles, a história deles, porque cada um já foi uma criança e já veio de uma infância, então a gente assim agradece e honra, porque também se eles não tivessem se conhecido, a gente não estaria aqui. O que ele fala aqui, depois que a gente fez isso,
e agradece, honra, a gente consegue se virar para, né, virar de costas. O que ele quis dizer é, eu viro, mas eu sei que por trás de mim tem toda uma ancestralidade me dando força. Imagina, seu pai e sua mãe pôr na mão no seu ombro, seus avós pôr na mão no ombro deles, seus bisavós nos ombros deles. Então assim, você tem uma força da ancestralidade que você começa a entender, começa a trabalhar, né? E é com isso que você se sente forte para seguir o seu destino. A gente precisa começar a se desvencilhar do que é a vida dos pais, o destino dos pais, com o que é o nosso, né? Então, até para a gente saber e estabelecer o que não era bom, o que não foi legal, eu posso falar, tem coisas que vêm de gerações que você vai repetindo e que te fazem mal. Então, nesse momento, quando você entende e você consegue olhar para frente, você vê, tá bom, parou aqui em mim. Eu entendi, eu vejo, eu aceito, agradeço e honro. Mas para os meus filhos eu não quero passar mais, para a minha vida não faz mais sentido e eu não vou passar para os meus filhos, né? Então você está quebrando uma corrente que existe, né? Não sei se ficou claro para vocês, se vocês quiserem falar um pouquinho, tá? Então assim, da maneira que foi possível, a gente foi amado pelos nossos pais, né? Na maneira que cada um soube dar, dentro da vivência que eles próprios tiveram. A Kiara está falando para desbloquear. É super importante para desbloquear qualquer coisa na nossa vida, né? Então, vamos para aquela outra parte. Vou começar, né? Você se lembra quando a gente brigou por uma besteira? Até parece que aquilo ia durar uma vida inteira. Você só queria meu bem e na hora eu não enxerguei. Que muitas vezes os pais fazem aquilo que para eles está fazendo sentido, o que eles pensam que é bom para a gente, muitas vezes a gente não entende. Acha que está sendo sufocado e pode ser que sim, a gente esteja sendo sufocado de alguma maneira, em algum momento, mas a gente entender que eles estão fazendo aquilo que eles sabem fazer, ou fizeram aquilo que eles souberam fazer, né? O que eles aprenderam a fazer. Quando a gente faz esse movimento, nem sempre é fácil, porque tem coisa que fizeram que nos magoam, né? Então, saber isso, você começa a ficar um pouco mais leve, você começa a entender alguns padrões, alguns acontecimentos, e tudo vai ficando mais leve, né? Como a gente tem emaranhados, os nossos pais tinham os emaranhados deles. Os nossos avós tinham emaranhados também. Só que pensa, naquela época ninguém também ficava, não existia tanta informação para a gente tentar trabalhar essa parte energética. Era como era e pronto, né? É assim e acabou, ponto, acabou. Não tem essa história de abrir um pouco mais a cabeça. Não tinha isso, né? Então, pensa, de avós ou bisavós que eram mais rígidos, né? Que estavam ali, não podiam demonstrar que amavam, não tinha essa troca. Então, como é que você vai ter um pai que não sabe te falar um eu te amo direito, não sabe sentar com você do seu lado e te dar um colo, né? Não sabe fazer esse movimento. Por quê? Porque ele não te ama? Não, porque ele não soube receber isso. Então, se ele não soube receber, ele não consegue passar isso para você. Certo? O que vocês acham? Faz sentido? Agora, o importante da gente fazer esse movimento é, hoje eu, por exemplo, como mãe, eu repito o que eu recebi dos meus pais ou eu consigo ressignificar? Porque a gente, quando é criança ou adolescente, né, vive falando para os pais, isso eu nunca vou fazer para os meus filhos. E a gente paga a língua porque a gente faz.
E por que que faz? Porque está dentro da gente, a gente foi criado assim. Então, se a gente não desperta e não toma consciência, a gente vai repetindo, entendeu? Então, não é porque eles não souberam, não sabiam. Às vezes, gente, era o que eles tinham, era exatamente aquilo que eles tinham que fazer, tá? E quando a gente começa a entender isso, é o que eu falei, a vida, as coisas começam a encaixar, faz sentido e você consegue respirar e falar, agora eu vou, agora eu consigo, agora eu entendo, agora eu não tô presa, tá? É fácil de fazer isso? Não. Muitas vezes é bem difícil, bem demorado, porque vai depender daquele emaranhado, né? Aqui tá falando ressignificar, é isso mesmo. Olga, boa noite. Que bom que deu para você entrar. A Narmen falando exatamente, a célula tronco dos seus antepassados repassando para as minhas gerações. Então, assim, o que a gente precisa olhar para trás, honrando como foi, dentro da história de cada um, a gente não sabe o que eles passaram até chegar onde eles chegaram, até chegar nos nossos pais, até chegar em nós, entende? Então, assim, vamos honrar, porque a gente não sabe o que foi. Então, honrando, a gente consegue simplesmente ir se libertando e entendendo e ficando mais leve, tá? Aí vem a questão, que até a Ana Carol já colocou aqui, os pais adotivos. Numa constelação familiar, por exemplo, a gente tem que colocar os pais de coração, os que adotaram, e precisa ser trabalhado os pais biológicos. Mas como é que eu vou honrar aquele que eu não conheci? Como é que vocês acham que a gente honra? Por exemplo, como é que eu vou honrar meu avô se eu não conheci o meu avô? Como é que eu honro meu pai ou os meus pais se eu fui dado para adoção e eu não sei nem quem eles são? Olga, eu te entendo. Se o quanto der para ficar, agradeço de coração. Vamos esperar. Como é que a gente honra essas pessoas? Vocês têm alguma ideia? Aí a gente entra numa questão também, que eu já vou colocando e vocês vão respondendo. Como é que a gente honra pais que são abusivos, que foram negligentes? Como é que a gente honra isso? Kiara, respeito pela vida. A Solange agradecendo quem me deu a vida, exato. No final da live eu vou ler uma oração, tá? Que também é do Bert Hellinger e depois a gente vai postar, tá bom? Mas é muito importante a gente fazer esse movimento de que não importa quem seja, tá? Não importa. A gente coloca a energia, né? A gente deixa fluir, orando e agradecendo. Exatamente. Então, isso que é importante. Mas vocês acham que é fácil a gente honrar a pessoa que permitiu, por exemplo, que você sofresse um abuso? Ou aquela pessoa que te batia muito? Não batia só para te ensinar, batia porque ele tinha raiva e descontava a raiva. Ele ou ela, né, a pessoa, tinha raiva de você? Como é que a gente faz isso? Não é fácil. Agora, por não ser fácil, não significa que não seja necessário. Isso. A Kiara, cada um colhe o que planta. Exato, sabe assim? É você olhar de novo, entendendo que ele ou ela
fizeram aquilo que eles sabiam fazer naquele momento e que provavelmente veio dos pais, do tipo de vida que eles tiveram, né? E tentar fazer essa honra, porque se você não faz, se você não quebra, você corre o risco de passar para os seus filhos ou até para os seus netos, né? Então, é preciso trabalhar com essa fluidez. Agora, um pouquinho mais adiante. Como eu falei lá no começo, a estrutura da vida tem a ver com a gente honrar ou não os nossos pais? A Nai falando, isso é fundamental. É o que eu falei antes. Não existia essa. Mulher, por exemplo, não tinha voz, só apanhava, né? E olhe lá, e era assim, agora tinha 10, 12 filhos, porque era o que tinha que fazer. Era abusada, né? Querendo ou não, sofria um abuso. Então, eram outros tempos, sim, a Nai tem razão. Então, a gente precisa se colocar e ver toda essa história que vem por trás. E aí tem uma gama de outras coisas que pode ser entrado, né? A gente ter assim para conversar, mas que não dá tempo. Não dá tempo da gente falar tudo. Então, a estrutura de vida, como a gente falou, tem a ver com essa capacidade, com a gente honrar os pais, né? E até os avós, a ancestralidade. Se a gente pensar, é bem superficial, tá? Porque, como eu falei, daria para ficar horas aqui conversando sobre. A mãe é aquela pessoa que gera, né? Que nutre a criança, né? Ela está gerando a criança. Ela nutre desde que a gente era embrião. Ela tá lá olhando para a gente sempre. Então, aquela parte da música que fala: filho, leva o casaco que vai esfriar, acorda que você vai se atrasar, né? Então, em todos os sentidos, ela cuida, ela nutre, ela gera. Então, quem tem algum tipo de problema nessa relação ou não sabe nem como é que é, você normalmente tem entraves na hora de ter ideias, de nutrir projetos, sabe assim, de você pode até ter alguma ideia, mas você não tem força para dar andamento. Então você coloca aquele projeto no papel e parece que ele só fica no papel. Você não consegue nutrir aquele projeto, tá? Eu falei, muito superficial, gente. O pai ele dá estrutura, né? Então, o homem, o pai, é a parte da estrutura da pessoa. Então, se tem algum problema no relacionamento, você não tem estrutura, você não tem força para ir adiante. Parece que se não foi bem construído, a Kiara falando, é isso mesmo. Parece que se não for bem construído, né, você não teve essa estrutura, você não tem força para seguir. Você falta. Você tenta, faz o projeto, às vezes você não teve problema com a mãe, você até você tem um monte de ideias, você sabe como é que vai fazer, vamos gerar, vamos fazer. Só que no momento aquilo cai, porque você não tem a estrutura de manter aquilo funcionando, tá? Como eu falei, cada caso é um caso e a gente está falando superficialmente desse assunto porque gera muita polêmica, tá bom? E aí a gente tem, na parte da música que eu falei, se você soubesse que o meu maior espelho na vida é você, então assim, veja como é que é seu pai, qual é a sua relação com ele. Isso aí é uma cutucada para a gente começar a pensar como é que foi a sua relação com ele, se você não tem mais o contato, né? Mas vamos dar uma cutucadinha nisso. Então, como é que a gente honra pai e mãe? Aceitando, de novo, que eles nos deram de mais precioso que foi a vida
E por isso a gente tem tudo para agradecer. Se não fosse por eles, a gente não estaria aqui. E a gente toma assim um pouco de coisa. Os filhos olham para os pais como super-heróis. E a gente, quando faz esse movimento, começa a enxergar que não, eles têm defeito sim. Começa uma inversão, porque quando a gente olha como super-herói, a gente não pode imaginar os nossos pais falhando, né? Imagina meu pai fazendo isso, minha mãe fazendo aquilo, como? Imagina que pode fazer isso. Só que você começa a entender que sim, eles são passíveis de cometer erros, eles são cheios de falhas como a gente. E isso vai ficando leve, porque parece que se eles são super-heróis, você também não pode deixar nada acontecer para não decepcionar. Que daí é outra história que a gente vai falar, tá bom? Então, faz sentido para vocês? Eu vou daqui a pouco. Então, como é que a gente faz, que a gente já falou? Os pais não são mais vivos, não tenho como, eu não conheço porque eu fui adotada, né? A honra é feita da mesma maneira, porque é através da energia, do seu verdadeiro aqui, ó, honrar com o coração, honrar com o sentimento, aceitando, quando a gente aceita e olha e vê e fala assim, poxa, tá tudo bem, eu sei que você fez o seu melhor. E com isso eu vou virar, vou fazer o meu melhor na vida, até para os meus filhos, que também vão entender que os pais, um dia, né, também fazem, às vezes, coisas que eles não gostam, tentando fazer o seu melhor, tá bom? A gente faz, eu gosto de fazer quando eu vou dormir. Eu paro um pouco para pensar nos meus pais, nos meus avós, né? E honro, porque sem eles eu não estaria aqui, né? Não teria a vida que eu tenho, não seria a pessoa que eu sou, não teria os filhos que eu tenho, né? Uma coisa que é muito importante que a gente não pode confundir é que assim, eu vou honrar e por isso eu pego o que não é meu, que é o que muitas vezes a gente faz. Por um amor excessivo ou por alguma coisa assim, pedindo atenção, às vezes a gente pega dos nossos pais e aceita aquilo que eles nos dão, que são coisas deles, que eles precisam resolver. E a gente como filho pega e às vezes vira pai dos pais, certo? Então há uma inversão. Quantas vezes aqui a gente também tem irmãos mais velhos que viraram pais dos filhos menores? Hoje já é menos comum, mas antigamente aquelas mulheres que tinham 10 filhos não dava conta de cuidar de todos, sempre os irmãos mais velhos tinham que cuidar dos filhos mais novos, perdão, dos irmãos. Então existia tem muito irmão pequeno que considera a irmã mais velha como mãe. Então existe toda uma inversão de papel, né? É preciso a gente entender, porque a mãe, ela não conseguiu segurar, não dava conta de 10, 11 e foi passando. E aí você, que era mais velha, pegou aquilo, mesmo não querendo, mas você pegou aquilo, certo? Então, são várias situações que a gente tem que ver para cada caso, né? Faz sentido para vocês? Agora, na velhice, a gente ampara da forma que a gente faz. Tocou? Isso, Marli, também tem irmãos que pegam o papel do pai. Exatamente. A Olga falando também, que também teve esse papel de ser mãe dos irmãos. Então, tá vendo? Alguma coisa ainda fica muito pesado que, mesmo energeticamente, você pode devolver. Você não era a mãe dos seus irmãos. Você era a irmã mais velha, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado para te trazer um pouco de leveza. E muitas vezes a gente traz umas coisas tão pesadas e não entende o porquê que está esse emaranhado. Às vezes é olhar
para esse lado, olhar para essa questão e entender o seu papel dentro da sua família, dentro do seu contexto, né, familiar, de como foi tudo, vai ficando mais claro, né, vai ficando mais leve. E como eu falei, não é simplesmente falar, eu olhei, honro, acredito, não, é uma coisa constante, é algo que a gente precisa fazer, olhar, trabalhar, dói, machuca muito, muitas vezes, né? Mas faz parte para a gente conseguir seguir adiante, né? Que bom que está fazendo sentido, que tocou. Quando toca, é algo que a gente precisa mexer, né? Então, assim, como eu falei, pode entrar em contato pelo direct, pelo WhatsApp que está lá na página, e entre em contato, a gente vai conversando. Existem maneiras sim da gente trabalhar isso, não só em constelação, a gente pode trabalhar de outras formas, trabalhar energeticamente, trabalhar, limpar essas crenças, essas mágoas, né, esses traumas. A gente pode fazer isso sim. Quem quiser ajuda. Sim, olha lá. A Letícia, se quiser falar um pouquinho, se quiser colocar, não precisa contar detalhes, né? Mas a gente conseguiu trabalhar muita coisa nela com a terapia, né? Ainda não, Lívia, ainda não, mas em breve estarei fazendo, se Deus quiser, tá? Então, eu vou ler a oração, tá? Que eu falei aos antepassados. Se vocês quiserem fechar os olhos e escutando as palavras, eu vou falar lentamente para a gente entender e depois a gente vai postar. Mas também vocês acham, tá? Nos lugares. Obrigada, Ana, Lili. Obrigada, Rosa. Graça, né? Teovina. Olha lá, então vamos fechar os olhos um pouquinho e ouvir as palavras. Vamos ver se faz sentido para vocês, tá? Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos sonhos que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência e rupturas entre casais, pais e filhos e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiam o meu sistema familiar. Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja, assim é. Faz sentido? Gostaram? Quando a gente se olha e vê a vida que a gente tem pela frente, a gente lembra dos pais atrás da gente, dos pais dos nossos pais, dos pais dos pais dos pais, e por aí vai. E a gente tem uma geração enorme, dando toda a força que a gente precisa para seguir adiante, tá? Então, quem gostou, a gente vai depois disponibilizar,
tá? No Instagram. E aí, eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, podem lá conversar. Estou à disposição. É um tema que emociona, eu mesma que tive que segurar para não deixar a emoção tomar conta aqui, né? Não que tivesse problema, mas enfim. A próxima live que a gente vai fazer vai continuar assim na relação entre pais e filhos, pensando muito no Dia das Mães que está chegando, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho mais até às vezes a dificuldade dos pais em soltarem os filhos, ou dos filhos de soltarem os pais. Chora não, Kiara. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para o Dia das Mães. E a gente vai também, para o Dia das Mães, nós vamos fazer um sorteio, mas aí a gente vai colocando, né, no decorrer dos dias como é que vai ser. Mas a gente vai fazer um sorteio de 2 pessoas, que cada uma delas ganha, né? Ou pode dar para a mãe, se não tiver, pode dar para alguém, ou para si mesma, não sei se for mãe. Me dou de presente no Dia das Mães. A gente vai trabalhar, vai fazer uma sessão junto, tá bom? Então vai ser o maior prazer. E aí, conforme a gente for divulgando, a gente vê como é que vai ser esse sorteio. Tô torcendo por todos. Ai, meu pai aqui, ó, aos descendentes. Uhum. Então é isso. Eu fico muito, muito feliz da presença de vocês. Nath, gratidão. Todos os meus amigos que estão aqui. Estou muito emocionada, porque é um tema que realmente... A Rosinha conseguiu entrar, a Olga ficou até agora, tá vendo? Tô até acabando um pouquinho mais cedo, Olga. Porque eu sei que aí em Portugal são 4 horas para frente, né? Ai, Ana, obrigada, Carol. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão mesmo por tudo que vocês representam para mim. Um beijo. Fiquem bem, bom final de semana. A Nath está querendo saber da Aura Master. É o que eu falei, que dá para limpar, né? Quem quiser entrar em contato pelo direct ou pelo Instagram, que faz essa limpeza de traumas, faz essa limpeza de sentimentos ruins, né? Consegue ressignificar. É um trabalho que eu faço, né? Faço com algumas pessoas, inclusive que estão aqui, e dá muito resultado, né? Porque desbloqueia muitas coisas, tá bom? Então, quem quiser saber mais, pode entrar em contato, que eu vou responder. Também amo você, Nath, minha amiga linda do coração. O Jonas entrou agora, a gente está terminando um pouquinho mais cedo, mas que bom. Um beijo, gente. Tudo de bom, gratidão pela presença mesmo. Até mais, até semana que vem.